Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a vida espiritual, né? Todos nós temos aí, né, internamente esse desejo de entender o que é a vida espiritual, como é o mundo espiritual, né? Como a gente chega lá, de que forma chega lá, né? O que nós vamos encontrar. Então, hoje a gente vai conversar sobre a vida espiritual, né? Aula 9, quase metade do curso. Rapidinho, né? Parece que faz ontem aí que a gente estava na aula inaugural. Então, vamos dar início? Vamos lá? Pronto. Vamos primeiro ver o objetivo geral do nosso tema de hoje. A percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com os seus níveis de evolução. E aí é que a coisa pega. Porque o mundo espiritual que nós vamos encontrar é o mundo que nós construímos. Então, é de nossa própria produção, né? O espaço onde a gente vai se encontrar, onde a gente vai se afinizar, o que vamos fazer e com quem estaremos, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Os objetivos específicos: entender as variações do fluido cósmico universal. A gente vai retomar essa questão do fluido, esse fluido que a gente já conversou um pouco lá na aula Espíritos, né? Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Perceber que os espíritos se organizam em cidades e continuam seus estudos no mundo espiritual. Então, isso é bem legal, porque para quem acha que vai para o mundo espiritual, ficar ali sentado na beira de um rio, de um lago, tocando harpinha, né, flutuando, a gente vai descobrir que não é bem assim, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Pronto. Eu queria lançar uma pergunta, mas não para a gente responder agora. Para que vocês reflitam. Para onde vamos ao desencarnar? Aliás, eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês respondam agora. Para onde vocês acham que vão quando desencarnar? Não está. Rodrigo não, agora. Vamos ver aqui. Acredito que a gente vai voltar para a nossa vida verdadeira, né? E sejam colônias, sejam lugares que são formados em cada cidade, mas, na verdade, é isso. Nós estamos aqui, mas nossa vida é lá, né? Acredito nisso. Certo. Bom, complementando o que ela falou, eu queria falar que nós vamos para as colônias espirituais por afinidade fluídica, digamos assim, nosso fluido cósmico, não sei como denominar isso. Com afinidade já está bem, já usou um termo bem correto, por afinidades, né? Então eu vou para cidades espirituais, colônias, né? Você disse que a gente vai estar nos lugares que a gente se afinizar, né? Nessas cidades. Alguém mais? E agora outra pergunta: como que vocês acham que vai ser o local que vocês vão desencarnar? Como é que será essa cidade? Vem para mim. Ela vai responder. Acredito que seja um local que tenha, vou imaginar aqui, várias tarefas, vários locais de aprendizado e de trabalhos, que a gente dê continuidade ao que a gente está fazendo. Digamos, se eu tiver alguma habilidade aqui, possa ser que lá eu possa ajudar de alguma forma a trabalhar nisso. Mais alguém? Qual é a cidade que você acha que vai encontrar? A sua cidade? Eu de novo? Não, é outra pessoa, vamos ver. Deixa ele responder. A sua cidade, você fala como assim? Sua cidade? A cidade espiritual que você acha que vai Porque encontrar, que vai ser a sua cidade. Tem uma colônia que você fala que tem se localiza no Rio de Janeiro, né? Que você já mencionou. Rapaz, eu
Eu não sei se eu iria pra lá. Não sei se eu não tô nesse nível. Não sei, dizem que lá é um nível mais avançado. Não sei. Mas eu iria pra um local de regeneração, provavelmente porque a gente está mudando para uma etapa de planeta de regeneração, não é isso? Nós estamos mudando de um planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Hoje estou errado. Isso. Mas não é isso que eu estou falando ainda. Não é isso eu estou ainda. falando das cidades. A cidade espiritual. Quando você desencarnar aqui, sem pensar ainda que se é um planeta de provas e expiações, regeneração, para onde você pensa, como você visualiza a sua cidade, a cidade que você vai chegar. É isso, eu penso que vai ser um lugar que eu vou trabalhar muito. Hum. Continuar trabalhando e ajudando, e crianças e adultos, e é isso. Ela também quer. Na realidade, eu pensei assim, será que eu vou para o Umbral? Ou será que eu vou para uma cidade? Que dúvida, né? Quer dizer, eu ainda não sei, né? Uhum. Eu penso que eu vou para uma cidade, né? Uhum. E a única que, no momento, eu tenha conhecimento de ter lido alguma coisa é a que fica na região do Rio de Janeiro, né? O nosso lar, né? Que é que todo mundo viu o filme e tal. Né? Hã? A gente vai ver um pouquinho dessas cidades. Boa noite. Boa noite. Das coisas que eu li, né, no capítulo indicado, uma coisa que eu achei interessante é que o lugar que a gente vai depende muito do nosso nível de materialidade ou não, né? Então, assim, se eu já estiver mais desapegada, tem lugares que você não precisa nem se alimentar, né? Que essa coisa não... Então, assim, lendo isso, eu penso que depende demais do meu nível, né, de desapego à matéria e do meu desenrolar, do meu avanço espiritual, dessas transformações que a gente tem que buscar aqui, né? Então, assim, depende muito disso. Beleza. Aí a gente... Não, pode falar. Pode falar. Eu ia falar mais ou menos o que ela acabou de falar. Lá um local que vou me estabelecer num local que eu visualizo como sendo um local onde eu vou desenvolver as habilidades que eu já venho desenvolvendo na vida encarnada. E como espírito, eu vou lá trabalhar essas habilidades para continuar a evolução do espírito. E seria um local onde eu ia me aprofundar e continuar meu crescimento espiritual. Na forma vibracional que a gente desencarnar, é para onde a gente vai, né? E o que é essa forma vibracional? O que é isso? O que estabelece a nossa vibração? Nossas atitudes, que mais? Nossos pensamentos, que mais? Que mais? As afinidades é o que a gente vai encontrar em função dessa vibração aí. Nossos sentimentos, né? As nossas relações. Então, o mundo espiritual nós estamos construindo aqui. O mundo onde eu vou estar, o meu mundo espiritual, será exatamente à medida daquilo que eu estou construindo agora, aqui. Não é depois que eu desencarnar. Então, você quer um mundo espiritual, né, que seja um mundo onde você tenha amorosidade, que você tenha espíritos afins que lhe ajudem na construção, você tem que começar essa construção aqui. Aí a pergunta que eu faço, com que tipo de pessoas você se afiniza aqui? Porque isso tem a ver. A afinidade não é algo que vai ocorrer apenas no mundo espiritual. A afinidade ocorre aqui, encarnados aqui. Quais os grupos que você se relaciona? Que tipo de relação você tem com essas pessoas? O que você gosta, o que você curte, o que lhe dá prazer? Qual é a sua relação de amor com as pessoas? É uma relação de afinidade mesmo, de troca, né, de companheirismo? Ou é uma forma que prende, que afoga, que sufoca? Como é a sua relação no trabalho? É uma relação de que entende que está ali construindo a sua vida profissional, né? E que existe espaço para todos, que você tem que desempenhar cada vez melhor o seu papel? Ou você passa por cima de todas as pessoas, independente, sem pensar? Porque tem pessoas que vão para o trabalho como se fossem para a guerra, né?
e que vê um bocado de inimigos ali que tem que ser vencidos para que ela atinja seu objetivo. Olha que vibração você tem a ter estas relações, né? Eu sou uma pessoa que tenho raiva. É o que você é em essência. Você está vibrando exatamente o que você é. E essa vibração é que vai lhe conduzir para os locais, né? Pelas cidades espirituais, e se reunir com pessoas que estão coerentes com o seu padrão vibratório, né? Então, na verdade, o local onde a gente vai se encontrar tem a ver com a nossa construção aqui e agora. Aliás, essa construção é sempre, né? Encarnado e desencarnado. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. E essa reflexão eu trago, né, para a vida da gente mesmo. Porque olhe muito quem você é agora, como você atua no mundo, como você se comporta em relação ao outro, né? Como você encara as suas dificuldades. Você é uma pessoa que se abate, é claro, somos humanos, mas é uma pessoa que levanta e entende que toda queda é possível que você se levante e construa novamente. Como é que você vibra essas dificuldades que você encara? Como você encara isso? Tudo isso tem a ver com o padrão, com a frequência que você vai emitir, né? Mas antes da gente entrar mais a fundo, que a gente até já foi um pouquinho além, vamos discutir um pouquinho e relembrar alguns termos, alguns conceitos que a gente já viu lá na aula de espíritos, que você não viu ainda, né? Você vai ver, então está tendo um spoiler, que são os elementos gerais da natureza, o fluido cósmico universal, o perispírito e corpos espirituais, certo? Quem aqui assistiu a aula Espíritos? Você assistiu? Assistiram, né? Quais são os elementos gerais do universo, que a gente chama de trindade universal? Quem lembra? São 3 elementos. Três elementos, gente. Tá muito confuso, eu não estou entendendo. Foram 3 elementos. Eu vou dar o primeiro aqui para ver se vocês... para aí. Ouvi? Não. Matéria, espírito e... Não. Fluido cósmico universal é... Quem que é o... E aí, tudo isso surgiu a partir de quem? Ou do quê? Deus. Então, os elementos é Deus, que a gente já determinou aqui, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, certo? É o primeiro elemento da natureza, do universo. Segundo, o princípio inteligente do universo, que é o espírito. E o outro elemento é o princípio material, que a gente chama de fluido cósmico universal, que é a matéria. Então, Deus, espírito e matéria. Isso aqui é só para relembrar, né? Mas aí você vai ver melhor, não? Só que, lembrando um pouquinho, esse princípio inteligente, que é criado simples e ignorante, é aquele que vai se desenvolvendo, para quem já viu a aula de evolução, né? Em todos os reinos, até chegar a ser um espírito. Então, vamos aqui relembrar aqui um conceito de fluido, fluido cósmico universal. O que é fluido? Lá na Wikipédia tem. É uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos, porque existem alguns líquidos que, a determinadas situações, transformam-se em sólidos, né? A gente vai ver um exemplo aí bem conhecido da gente, certo? Então, ela se deforma continuamente com facilidade. A água, ela não tem uma forma definida.
ela pode, se você coloca num frasco, ela vai ter uma forma do frasco, né? Se você agitar ela, ela vai se deformar em formas que às vezes você não tem como definir, ok? E a gente vai falar de alguma coisa chamada de densidade. Densidade para a gente entender que matéria, você tem matérias em diversas densidades. Certo? Então, no fluido cósmico universal, né, que é a nossa matéria primordial, é a matéria que vai originar todas as outras matérias, né? A condensação, a variedade de condensações vão dar as diferentes matérias. Ela origina o quê? Uma matéria astral, que é essa matéria muito etérea, muito sutil, 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 que permeia aí quase todo o universo e que a gente não percebe. A gente vai entender melhor por que a gente não percebe. A matéria etérea, que é a matéria com a qual os nossos corpos nosso corpo espiritual, astral, é feito. E tudo que existe no plano espiritual, tudo que é produzido no plano espiritual é de matéria etérea. E a matéria física, que é essa matéria do nosso plano aqui, né? Material, nosso plano encarnado, essa matéria mais densa, mais grosseira. Então, você tem o fluido, origina matérias mais sutis e menos densa, ou menos sutil e mais densa. Quanto mais sutil for a matéria, menos densa ela é. Quanto menos sutil, mais denso. Então, nós vivemos num plano, né, aqui encarnados, onde a nossa matéria é mais densa, menos sutil. E nós conseguimos perceber essa matéria, porque os nossos órgãos, nossa visão, nosso tato, né, ele é, vamos dizer assim, aferido, calibrado, para que a gente perceba essa vibração de matéria, a densidade de matéria. Esse nosso equipamento, ele é preparado para que a gente perceba as coisas e objetos da matéria aqui do nosso plano, no plano da matéria física. A matéria sutil, né, etérea, do que é onde está o plano espiritual e o nosso próprio perispírito, aquele corpo astral nosso, nossos olhos, nossos sentidos, né, esses órgãos de percepção dessa realidade não conseguem perceber essa vibração de matéria e essa densidade, a gente não consegue enxergar. Né? Agora, porque a gente não vê, não existe, nós temos elementos aqui, né, aqui na Terra, que existem na natureza e a gente não consegue ver. Muitos gases têm essa característica, você não consegue ver, mas ele existe e é a matéria. Né? E eu vou dar um exemplo aqui bem legal, que vai elucidar bem. Só para vocês entenderem. Então, a partir das várias condensações do fluido cósmico universal, a gente vai originando essas matérias. A matéria astral, a matéria etérea, a matéria física. Matéria etérea, nosso corpo astral e as construções no mundo espiritual. Matéria física, o nosso corpo material e as construções aqui de tudo que existe, né, no nosso mundo material, ok? Tá tranquilo? Vai ficar mais claro. Deixa eu voltar aqui, que tá, nem li. Todo o universo é constituído desse fluido, né, o fluido cósmico universal. É a matéria primordial, primitiva, e sofre modificações das mais variadas. O fluido cósmico é o plasma divino, austor do Criador, ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Essa frase eu repito aí em alguns ciclos, em algumas aulas, porque para mim é o que melhor elucidou a questão do fluido cósmico universal.
Porque quando os espíritos falam e trouxeram que nós estamos, tudo está envolvido por esse fluido, tudo que existe no universo, as pessoas, os objetos, os planetas, né? As constelações estão envolvidas por esse fluido, por essa matéria primordial. E quando ele fala em oceanos e peixes, para mim fica muito claro. Se a gente parar para pensar, o oceano, né, tem toda uma dinâmica, tem toda uma vida que habita ali. Peixes, você tem uma vegetação própria ali, você tem rochas, corais, você tem zonas abissais, você tem uma vida, um universo ali dentro, que está envolvida no fluido, que é a água. Será que o peixe percebe essa água? Será que, né, os sentidos do peixe conseguem perceber que ele está envolvido nesse líquido, nesse fluido? Só perguntando para os peixinhos, né? Mas eu fico pensando que não. Talvez eles sejam exatamente como a gente. Nós estamos envolvidos por esse fluido, apenas não percebemos. E aqui nós vivemos, andamos, nos locomovemos, nos alimentamos, vivemos toda uma vida igual aos peixinhos e a vida marinha, né? A vida marinha ou nos rios. Então, eles estão dentro desse fluido. Então, foi o que melhor conseguiu definir para mim essa questão da gente estar envolto, né, nesse fluido e não percebermos ele, né? Que eu disse assim, como é que eu estou aqui e não vejo, né? Então, eu achei bem bacana essa forma de colocar e eu gosto de trazer ela. Alguma pergunta? Por enquanto? Não? Olha, vai acontecer que nem a aula passada, viu? Fico aqui controlando, meu Deus, o tempo vai acabar e vai acabar os slides. Bom, como eu não sou boba, né, eu fui procurar a ajuda de alguém bem inteligente, né? Einstein. E trazendo a teoria da relatividade. Ô, Tânia, mas por que você trouxe a teoria da relatividade? Pelo amor de Deus, lá no tempo que eu estudava, né? Agora eu vou entregar a minha idade, eu sou do tempo do 1º e 2º grau, né? Então, no 1º grau, né? E ia trazendo essa fórmula aqui. E igual a mc ao quadrado. Vocês lembram dessa fórmula? Física, muita gente batendo a cabeça com física, né? E mentira, até que eu não batia, porque eu gostava pra caramba de física. Eu gostava muito. E por que eu trouxe isso? Essa fórmula que eu trouxe uma colinha, né? Que eu não sou boba, né? Que faz muito tempo que eu estudei. Mas o que significa E? E é uma quantidade de energia. M é igual a massa total, que a gente pode considerar o quê? Chama aqui matéria. A massa é matéria. C ao quadrado é a velocidade da luz, que corresponde a 300 mil quilômetros por hora ao quadrado. Ok? O que essa fórmula, traduzindo ela, né, falando sobre ela, diz? E igual a mc ao quadrado. Significa que num dado sistema, que pode ser um átomo, que pode ser um ser vivo, ou uma galáxia, por exemplo, a quantidade de energia é igual à sua massa, multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Outra, né, porque você trouxe isso para mim. De acordo com a teoria da relatividade, a velocidade da luz é a única constante do universo. Por seus significados, massa, tempo, espaço e energia são elementos relativos. Enquanto a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, sem interferência do referencial adotado para aferi-la. Ora, se a minha velocidade é a constante sempre, eu posso simplesmente chegar... Você lembra que a gente cortava um elemento da fórmula? E eu posso dizer o seguinte, que energia é igual a massa, energia é igual a matéria. E qual é a contribuição para a gente trazer isso para aqui, para o lado espiritual? Qual é a contribuição de Einstein? Quando ele fala isso aqui, ó, massa e energia são diferentes formas da mesma coisa. Os significados de ambas são semelhantes, já que a matéria
pode se transformar em energia e energia em matéria. Deu para perceber a relação? Você pode dizer o seguinte, a gente vai ver aqui depois de um exemplo que eu vou dar, que ele quer dizer o seguinte, que a energia é matéria, em um estado vibracional diferente, né? Então, eu tenho uma matéria densa, que, aplicada a uma certa energia, ela pode ficar mais rarefeita, a gente vai ver, e você não vai ver essa matéria, e ela pode se transformar novamente em matéria mais densa. Então, ele fala que a mesma coisa, é o mesmo elemento, é a mesma matéria, em estados diferentes. A energia é o fluido? Não. Não. Ele chama de energia cósmica também, certo? Mas entenda-se como matéria. Energia é matéria também. Tá. Energia é matéria, certo? Matéria num outro estado, mas é matéria. E o que ele está dizendo aqui é que a matéria, ela pode ter dois estados. Ele pode estar tanto na sólida, com a matéria mais sólida, na massa, como também pode ser energia. Sim. Exatamente. São estados vibracionais, estados diferentes da mesma coisa, da mesma matéria. Mas o fluido universal envolve energia. Envolve tudo. Toda a matéria. Seja ela mais etérea ou não. Mas o fluido cósmico, que é primordial, que origina tudo, envolve tudo. E à medida de que é necessário, tanto no plano material quanto no espiritual, ela é condensada de formas diferentes e adaptadas para as necessidades daquela ambiência. Sabe? Para a necessidade da formação de um perispírito, para a necessidade da formação dos elementos da matéria, dos elementos astrais, certo? E a gente é envolvido. Deu para entender? Ficou claro? Pronto. Aí a gente vai falar um pouquinho, avançar e falar sobre o fluido, né? Então diz assim: os fluidos são estados vibracionais sutis da energia que preenchem o universo. Allan Kardec chamou esta energia geral de fluido cósmico universal, que é a primordial, que vai originar todas as outras. A matéria é uma condensação desse fluido, certo? São as várias condensações que esse fluido, essa energia cósmica, né, pode assumir e ser transformada, manipulada, seja pelo mundo espiritual, seja aqui pelo mundo material. Bom, esse fluido cósmico, ele origina um fluido que ele chama de matéria ponderável. Essa ponderável que a gente pode, que tem peso, que pode tocar, né? Essa matéria, que é a nossa matéria aqui. E a matéria imponderável etérica. Uma para o plano material, outra para o plano espiritual. Aqui você tem os diversos estados de matéria daí. Aí os estados de matéria é qual? O líquido, sólido e gasoso. Sendo que esses fluidos são aí os líquidos e os gases. Ok? A matéria imponderável etérica é a matéria que é formada do nosso perispírito. Né? Lembrando sempre que perispírito é matéria, que tem a mesma origem do nosso corpo material, né? Porém é uma matéria sutil. A matéria do plano espiritual, então todas as cidades, tudo que forma o plano espiritual é formado por essa matéria etérica, né? E é chamado de fluidos espirituais. Eu tenho os fluidos materiais e os fluidos espirituais, certo? Os fluidos são mais maleáveis ao pensamento do que a matéria e se prestam a realizações dos mais diversos fenômenos materiais e semimateriais da natureza. E eu sempre costumo assim falar. Tudo que nós realizamos aqui no plano material, primeiro nós pensamos também, né?
nós projetamos. A diferença é que aqui nós nos utilizamos de ferramentas, nos utilizamos dos nossos próprios, né, braços para transformar essa matéria e construir as coisas, e transformar as coisas. No plano espiritual também. Só que o pensamento é que pode fazer, modelar as formas, né? O que chama de ideoplastia, é dar forma a partir das ideias, através do pensamento. Tânia, quer dizer que todo espírito pode fazer as suas construções com pensamento? Não. Vai depender da habilidade dele, de já ter aprendido de que forma manipular isso. Então, nem todo espírito desencarnado vai chegar lá, através do pensamento, fazer suas construções, no sentido material, porque são construções materiais sutis, mas materiais. Né? Então, tem muitos espíritos que já estão habilitados para isso e que são os construtores e que são responsáveis por isso. Né? Assim como nós temos nossos construtores aqui, nós temos lá também. Então, é a partir do pensamento, das ideias. Porque a matéria sutil, os fluidos etéreos, são super impressionáveis. Né? Você consegue manipular com muita facilidade com o pensamento. Estudando, né, os materiais que enviaram para a gente, eu destaquei uma frase aqui. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele consegue modificar as condições, o fluido cósmico à sua volta. Sim. No caso, mais evoluído. Mas, por exemplo, os fenômenos que a gente vê batendo na porta, fazendo essas coisas, eles não são evoluídos, mas mesmo assim eles conseguem. Eu fiquei nessa dúvida. Se apropriar disso e ele poder atuar na matéria. É outra coisa, certo? Mas mesmo assim tem a relação com os fluidos. Isso são fenômenos físicos. Então, se você estiver em casa e começar a bater porta, começar a fazer isso, não tiver ninguém, saiba que é você que está provocando isso. Exatamente, de efeitos físicos. Então, você está doando, né, ectoplasma numa quantidade suficiente para que um espírito se manifeste na matéria. Entendeu? É outra... certo? Já pode passar? Não, sou eu que passo, né? E aí eu tenho esse exemplo da água. Oi. Sim. No momento, por exemplo, nessa questão da mediunidade, em que você consegue ter a mediunidade visual, de visualizar... Vidência, né? A vidente, de visualizar um espírito desencarnado. No caso, também o médium estaria doando um certo teor de ectoplasma para o perispírito do desencarnado, ou não tem essa correlação? Não, aí é uma faculdade sua, que é a mediunidade, onde você vê com os olhos da mente e não os olhos físicos, porque você não consegue perceber, e você vê o perispírito do espírito. Ele não materializou aquele perispírito já existe, está com ele. E o que você vê é isso, mas você vê por causa da vidência. Quando o espírito se utiliza de ectoplasma para se materializar, é outra coisa, é um efeito físico e que normalmente qualquer um pode ver, não precisa ser evidente, porque ele está realmente se utilizando da matéria aqui física, de algo físico, para poder se manifestar e ver, e as pessoas perceberem com os nossos olhos. A gente está vendo aqui, ó, com os nossos olhos físicos, entendeu? São duas situações diferentes. Uma, ele se apropria da matéria, desse fluido, né, do médium, e se materializa. Efeito físico. Todos podem ver, independente de ter evidência ou não. O vidente, ele vai ver o perispírito que não está materializado, ele está como perispírito, e só ele está vendo, ou, se tiver mais de um médium vidente, na mesma sintonia. Certo?
Bom, e aqui é só para elucidar aquilo que a gente estava falando, né? Em estados de vibração diferentes. O nosso exemplo, a água. A água, no estado, na temperatura ambiente, é líquida. O que acontece com a água se eu aplicar uma energia que é o calor? As moléculas começam a vibrar, não é isso que a gente aprende? E começam a se separar. E ela chega a 100 graus no estado gasoso. E ela começa a evaporar. Ok? Um aluno aqui do básico, que trabalhava em indústria, ele falou o seguinte: se você aquecer essa água a uma temperatura industrial, eu não me engano se é 500 graus, eu não lembro exatamente, é uma temperatura muito alta, ela muda o estado dela e você não vê nem o vapor, você não vê mais, você não consegue mais ver. Da questão vibracional, né, da vibração das matérias, das moléculas é tão grande, ela fica tão rarefeita que os nossos olhos já não veem. Mas se você botar a mãozinha, você vai queimar, porque a matéria está ali ainda. Ela não deixou de existir porque eu não estou vendo. Ela só está numa vibração, numa densidade que meus olhos já não conseguem ver. E essa mesma água eu posso mudar o estado dela para sólido. Se eu baixar a temperatura, ela vai, né? As moléculas vão se juntar e formar o sólido. Então, para mim, a água mostra muito bem essa transformação de matéria, de possibilidades de estarem em vibrações diferentes, em faixas vibracionais diferentes, que muda o seu estado e a nossa percepção sobre ela, entre sólida, líquida, gasosa, até não mais aparecer, não mais ser visível. Ok? Deu para fazer o link aí com Einstein, os fluidos, fluido etérico, material. Pronto, e aqui a gente lembrando, né? É a natureza tríplice do homem encarnado. Por que a gente coloca o homem encarnado? Por que eu digo que é a natureza tríplice do homem encarnado? Qual é o elemento que tem aí que me mostra que ele está encarnado? O corpo físico, né? Então, a gente tem o corpo físico, perispírito, que é o nosso corpo astral, corpo espiritual, e o espírito, que a gente está até hoje tentando entender o que nós somos, né? Porque ninguém sabe o que é o espírito, ninguém viu a forma do espírito. A gente vê o perispírito, mas o espírito não. Só um pouquinho. O processo reencarnatório, como você, correlacionando com o que você está falando do Einstein, da energia massa com a cinética ao quadrado, o corpo físico é justamente digamos assim, a sintetização dessa lei de Einstein, porque nós somos a energia de órgãos de matéria física, uma determinada condensação de energia. Temos uma massa física, o peso da gente, e temos a energia que move o corpo, a energia física, né? E a energia mental que a gente vai conduzindo ao longo da vida. Então, parando para pensar que a própria reencarnação é a concretização da lei de Einstein. É incrível, né? Não é à toa que a gente fala, né, que o espiritismo tem um pé na ciência, né? De tentar comprovar na forma científica, né? E não ficar só delegando ao misticismo, né? Aquela coisa de ser anormal, é bem legal. Então, só relembrando aqui, porque a gente viu isso também na aula Espíritos, né? O corpo físico é o nosso domicílio temporário, né? O domicílio temporário do espírito, né? É o corpo de manifestação do espírito na dimensão material. O espírito, para se manifestar aqui no plano material, na crosta terrestre, ele precisa de um corpo material, senão ele não conseguiria se manifestar aqui. Ele não teria como. A vibração dele é algo tão diferente que ele não conseguiria. Então, ele se utiliza do corpo material para estar no plano material. Através dele, o espírito adquire experiências e habilidades. Por quê? Porque tem experiências que só a matéria pode fornecer ao espírito. Ele precisa disso para o aprendizado dele. Então, o corpo é algo importantíssimo. É um equipamento importantíssimo para a evolução do espírito. Se a nossa vida material não fosse importante, por que a gente voltaria tantas vezes, né? E às vezes as pessoas ficam, então, nem só espírito, nem só matéria. Somos as duas coisas, né?
perispírito, que é esse envoltório fluídico e semimaterial do espírito, né? É com esse corpo que ele se manifesta na dimensão espiritual. Então, óbvio, ele é inteligente, né? Que ele usa a roupinha dele para estar aqui nesse plano, nessas condições de temperatura, de pressão, condições do nosso orbe, para que ele possa estar aqui se manifestando. E se utiliza do perispírito para estar em outra esfera, na esfera espiritual, que já tem uma outra vibração e outras condições. Então, ele precisa de um corpo diferente para estar lá. Engraçado que quando eu vi isso, sabe o que eu pensei? Roupinha de astronauta. Sabe? Quando eu preciso, eu vou para um outro planeta. Eu não posso chegar lá e descer, simplesmente sentar com uma roupa adequada para poder suportar aquelas condições daquele local. Eu fico pensando, às vezes, será que não é isso também, né, que o Espírito faz? É as viagens da gente, de vez em quando, né, para comparar, para poder entender, né? Eu digo que a gente precisa botar as coisas dentro de uma caixinha. Banco de dados do Espírito, com o qual mantém sua individualidade. A gente já viu lá também, né, que a nossa mente está onde? No perispírito. É a nossa essência, o nosso psiquismo, aquilo que guarda tudo que somos, toda a nossa essência, todo o nosso aprendizado, que está lá na nossa mente, fica armazenada no perispírito, né, que pertence ao plano espiritual. Por isso que quando desencarnamos, morre o corpo físico, o cérebro vai junto, né, porque também é um equipamento, né, mas o que nós somos, a nossa essência, o nosso aprendizado permanece, porque o perispírito é um corpo perene, que permanece com o espírito após a morte do corpo físico, né? E o espírito, essa individualidade inteligente criada por Deus, e eu digo que a gente está tentando se entender, se conhecer, né? Porque a gente realmente não sabe a forma, a gente representa como luz, a gente representa como cores, mas a forma mesmo, porque o que nós vemos, quando vemos espíritos, na verdade é o perispírito, né? Aqui foi para relembrar. O perispírito, ele é formado pelo fluido cósmico universal, aquela matéria etérea, né, que a gente falou, aquele fluido etérico. A natureza do perispírito é material, porém muito sutil. São aqueles fluidos, né, espirituais que formam, né, o perispírito. É um envoltório sutil e perene, porque permanece, né, do espírito, que possibilita a sua interação com os meios físicos e espiritual. Que interessante. Ele é o intermediário. A gente fala que ele é o intermediário, porque ele é matéria sutil, mas matéria é o suficiente para poder fazer essa conexão com o corpo material. E é sutil o suficiente para poder fazer essa conexão com o espírito. Então, ele fica justamente recebendo os impulsos criativos do espírito, enviando para o corpo físico, do corpo físico chega, né, o aprendizado, e isso é transportado para o espírito. Então, ele faz essa conexão entre o espírito e o corpo material. Sua natureza varia de acordo com o nível evolutivo do espírito e das condições do orbe que irá habitar. E aí, entende, quanto mais grosseiro for o planeta, mais primitivo o planeta, mais denso será o fluido. Quanto mais grosseira foi a pessoa, quanto mais rústico ainda, mais será grosseira a matéria do seu corpo. Isso aí se reverte muitas vezes até, né, fisicamente, né? Você olha se você pegar, por exemplo, um homem das cavernas, como era o nosso corpo, né? Era um corpo talhado para aquelas condições, aquela condição ali de nascer num mundo extremamente hostil, né? Ele não tinha uma relação de sociedade, ele vivia para caçar,
fugir para não morrer, para não ser comido vivo e se reproduzir. Até o corpo era grosseiro para isso, né? Não tinha relação, não existia complexidade. Então, o perispírito também, ele também era mais grosseiro num homem primitivo do que é hoje no nosso perispírito, né? Porque o homem evolui, o planeta evolui, a gente vai ver isso agora, as pessoas evoluem, nosso corpo material evolui e nosso perispírito evolui também, assim como o nosso psiquismo, é tudo junto. Né? O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Nós já vimos que, também na aula de espíritos, que o perispírito, na realidade, não é um conjunto de estruturas que tem um corpo emocional, um corpo mental inferior, um corpo mental superior, um corpo búdico, até chegar ao espírito. São corpos de manifestação do espírito nas diferentes dimensões, certo? Então, vai de uma dimensão material corporal até chegar a uma dimensão mental. Vocês vão ter muita calma nessa hora, que vocês vão ter no ciclo 2 uma aula só de perispírito, ok? Que daí vai elucidando e vai aprofundar melhor isso para vocês, certo? Então, acho que já deu para... A gente conversou um pouquinho, né? Para onde nós vamos, e nós chegamos a essa conclusão. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Então, a gente precisa cuidar da nossa casa mental, a gente precisa cuidar dos sentimentos que a gente emana, a gente precisa cuidar das relações que a gente estabelece, né? A gente precisa cuidar das nossas construções aqui, porque são elas que eu vou encontrar quando eu desencarnar. São com os tipos de pessoas muito similares com que eu me relaciono agora, com lugares muito similares ao que eu frequento. Eu vou me bater com dificuldades e questões que eu tenho aqui também. Então, a gente já começa desde já construindo isso. Deixa eu pegar mais uma aguinha. E após o desencarne, hein, gente? O que vocês acham que vão fazer? Trabalhar. Eu acho que ela deve trabalhar para caramba. Então é isso. Então é o desejo de trabalhar. Então você vai trabalhar muito. Eu acho que foi dito muitas coisas importantes, né? Mas eu acho que, para mim, o que impactou de maior importância é essa coisa de se afinar moralmente. Porque a gente se preocupa tanto com o ter, né? Uhum. E a gente não se atenta como é que está a moral e como é que eu posso elevar minha moral e como é que eu posso edificar minha moral. Porque é isso que vai fazer a gente mudar os estágios, né? Uhum. Me impactou bastante isso aqui, né? E a gente hoje amplia muito mais que moral, né? A gente já fala em ética também, porque moral é uma coisa que muda, né? Há alguns séculos atrás era moral você matar uma pessoa por dívida e ficar com tudo dele. A sociedade achava isso correto, né? Hoje já não cabe mais na nossa sociedade, né? A ética é algo que já é pessoal, é aquilo que a sociedade pode estar dizendo, olha, não tem problema, você está certo, mas para você aquilo já não cabe. Então hoje se estende muito mais do que a moral, é a ética, né? Que você já adquiriu. Eu falo trabalhar, mas eu penso em continuar a evolução, né, que estamos tendo aqui, para a gente continuar lá no plano espiritual também, para quando a gente precisar voltar também já está nessa continuação da evolução, né? Tem uma boa notícia, viu? Você vai continuar. Vai continuar a estudar, vai continuar a trabalhar, né? E por quê? Porque a morte só é uma transição, só é uma passagem,
de um local para outro. Apenas isso. Oi? Tem uma ULI no plano espiritual, gente. Tem uma ULI no plano espiritual com alunos. Vocês acham que estão assistindo essa aula sozinho, é? Tem um... Já estou inscrita. Já está inscrita? Não, eu também já botei minha vaguinha lá, né? No ciclo 5, a gente tem umas experiências bem legais de contato com planos, com cidades espirituais, planos, né? Então, a gente se conecta com espíritos que vêm, através dos médiuns, né, de comunicação, falar sobre a vida espiritual. Então, os alunos perguntam, é muito interessante, como é que é a sua cidade? Você come? Você não come? Né? Você trabalha? Você ganha dinheiro? É muito interessante, né? E aí a gente percebe a variedade de cidades, que são os diversos estados vibracionais. Tem cidades que estão muito próximas ainda da matéria, da crosta. Então, elas estão muito mais parecidas com densidade de matéria. Então, tem espíritos que vão... que eu achava interessante. Você come o que? Eu como pizza, cachorro-quente, comida. Por quê? Sabe? Não, só curiosidade, né? Então, tinha uns que estavam se alimentando de prana, do fluido cósmico universal, né? Então, depende muito de cada um. Você tem, né? Nós estamos, né, numa crosta que é... Gente, colabore, bota a mãozinha para cima, mais perto aqui. Porque a gente... porque aqui está fazendo muito calor e fui para o ar-condicionado. Uns fogem do ar-condicionado, outros correm para ele. Pois é. Eu perguntei se essas... Eu esqueci que eu perguntei. Umbral. Eu perguntei o que mesmo? Se o que está próximo da Terra, se é umbral também, né? A gente vai ver aqui. Espera aí um slidezinho que vai mostrar a questão das crostas, da crosta e das esferas espirituais. Aí você vai ver bem aí. É possível em sonho a gente ir a outro plano espiritual dormindo, né? Em sonho. E trabalhar. Tipo, digo isso porque recentemente eu tive um sonho em que eu estava em algum ambiente que era muito escuro, muito frio, e eu estava num lugar com pouco higiene, com pouco saneamento. Tinham pessoas que estavam muito sujas, cheias de lesões, de feridas, e muito sujas, em condições bem precárias de higiene. E eu dava banho, lavava as pessoas e fazia vários curativos. E acordei com a sensação, além de cansada, eu acordei sentindo frio, porque o lugar, no sonho, o lugar era muito frio. Eu acordei morrendo de frio, eu acordei assim, me batendo de frio. Eu fiz, será que eu realmente estive em sonho, em algum momento, em alguma conexão, e fui cuidar de pessoas assim, em um sonho? Você teve aula já de libertação parcial do espírito, né? Vocês já tiveram? Pois é. Isso se chama o quê? Desdobramento. Isso se chama desdobramento. E sim, é possível e é muito comum que em sonho, no sono, enquanto o nosso corpo material descansa, o espírito não precisa descansar, ele não precisa ficar preso. É o momento em que ele desdobra, se desprende e vai fazer, e vai para o plano espiritual, sim. E lá ele estuda, lá ele trabalha, lá ele ajuda, né? Então é possível, sim, sabe? Assim, mas claro, se você já tem a habilidade, e por que eles são espertos? Você acha que eles vão pegar alguém que vai ter que ensinar tudo? Não, é possível sim. Integração de habilidades. Integração de habilidades. Oh, que legal, já está trabalhando nos dois planos, hein? Espera quando você desencarnar, você vai ver. Tá? Não que eu quero que você desencarne logo, porque você tem muito para aprender aqui ainda, né? Mas é bem legal isso, e é interessante que isso acontece muito também quem trabalha em mediúnica. Só que a gente tem mais consciência um pouco, né? Do que você fez, né, durante o sono. Não é uma coisa fácil da gente lembrar também, porque essa experiência a gente está vivendo no plano espiritual, está lá na nossa mente essa experiência, não está no nosso córtex. Por isso que normalmente a gente esquece o sonho às vezes, porque ele está lá no plano espiritual, não é com o cérebro que está ali dormindo, descansando. Não é fácil, mas a gente trabalha nas mediúnicas e vai para casa dormir achando que terminou o trabalho. E aí você sonha, vai para 1000 lugares, faz 1000 atendimentos, mas é bem, bem legal.
Olha, mas o desdobramento você pode programar também, né? Eu quero desdobrar hoje e desdobrar, Pode, né? pode, você pode até falar. Por exemplo, meu marido que faz hoje assim, ele deita e fala. A gente trabalha em mediúnica, né? Hoje eu não quero trabalhar, hoje me levem para um lugar de estudo. Eu quero tal tema. É bem interessante. Você pode combinar, sim. Você combina. Hoje eu não quero. Né? Pode sim. É que a gente não tem esse hábito de achar que a gente tem essa possibilidade de comunicação. Né? A gente é tão engessado, né? E a gente tem tanta conexão, gente. É tanta conexão. Oi. Oi. Eu tenho visto muito as palestras, acho que o pessoal deve ter visto também, não sei. A Adenauer falando sobre isso, que a gente pode programar até um mês, a depender do local, até um ano a gente consegue. Eu consegui entender depois disso que eu desdobrei mesmo. Nossa, foi maravilhoso, assim, porque eu sempre pensava numa amiga minha que ela sempre tem insônia. Aí eu ficava assim, eu quero saber o que é que essa menina tanto faz de noite. Aí eu fiquei mentalizando sempre assim, ainda brincava com ela, eu vou ainda ir. E um dia, eu não consegui vê-la. Eu senti que eu desdobrei, teve até aquela volta e tudo, mas eu consegui ver a sala dela, a sala toda arrumada, com umas caixinhas que a mãe dela fazia. Eu não tinha visto nada disso. E no dia seguinte, eu fui na casa dela. Quando eu cheguei, meu Deus, estava exatamente como eu vi. Perfeito, né? A gente vai... maravilhoso, eu gostei muito. A gente tem um potencial que a gente não sabe usar e muitas vezes nem acredita que é possível ser usado, né? Que é incrível. Eu tive um desdobramento em sonho, que foi quando eu senti que eu estava mesmo. Eu trabalhava no hospital pediátrico ano passado e eu ia estar de plantão no dia seguinte. Na noite anterior, eu sonhei que eu estava no corredor do hospital, exatamente como é na realidade, passando pelo corredor, olhando os monitores cardíacos, exatamente como é na realidade. E tinha uma criança, que era uma hospital pediátrica, uma criança específica que não estava bem, que eu via que o coraçãozinho não estava legal. E aí acordei, eu senti aquela sensação de queda, de choque, do que eu estou voltando. Senti que eu tinha estado, porque foi uma sensação, assim, a energia muito intensa do sonho. Aí acordei, fui para o hospital. Na hora que eu estou recebendo o plantão, a enfermeira tinha me falado que tinha uma criança que tinha tido uma parada cardíaca e teve que ir correndo para a UTI. Você vê, eu digo, né? mas nem dormir, né? A pessoa descansa. É porque o espírito não precisa descansar, o que precisa é o corpo material. Deixa disso. Continuaremos com a nossa individualidade. Não vamos deixar de ser o que somos. Ninguém vai virar santo, porque desencarnou. Porque a gente está levando aqui, a nossa mente com toda a nossa essência, com o nosso aprendizado e com o nosso nível evolutivo. Então, às vezes a gente vê as pessoas dizendo, coitado, era tão bom, desencarnou, era uma praga. Aí virou santo depois que desencarnou, mas não vira santo. A gente continua. Teremos os mesmos conhecimentos, defeitos e qualidades que tivemos na vida, não tem jeito. A gente está aqui acumulando experiências. Então, o que eu aprendi, eu estou levando, né, junto comigo, no meu desencarne, lá no meu perispírito, está lá registrado as minhas novas habilidades, ou então aperfeiçoamento de algumas habilidades que eu já vinha e desenvolvi mais aqui, e vou continuar meu aprendizado no plano espiritual também. Aí, quando eu voltar, eu também já não vou voltar igual de quando eu desencarnei, porque eu também tive uma vida de relações lá, eu tive aprendizado, eu tive possibilidade de rever algumas coisas, então a gente já volta numa versão melhorada já, né? Mais evoluída. A morte não nos livra das imperfeições. Não viramos santos, continuamos. Os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com seus níveis de evolução. Aí vão as afinidades. É aquilo que eu digo, observe suas construções agora. Reencarnam sempre em busca de um novo aprendizado. A reencarnação é uma grande oportunidade de aprendizado. Um amigo nosso que trabalhava com a gente até o semestre passado, Eduardo, ele é educador, né? E ele diz que via, né, a Terra, né, esse mundo que a gente vive aqui encarnado, como uma grande escola, e que Deus para ele era um grande pedagogo.
né? Porque aqui é a oportunidade de aprendizado. Ninguém está aqui. Aí a gente tira aquela ideia de castigo, vim para pagar, não. Você veio para aprender, rever, né? Ter a oportunidade de ter situações que lhe coloquem na mesma provinha para ver se você consegue, né? Superar essa sua dificuldade. Então é isso, é aprendizado. E aí a gente tem essa frase que está lá, né? João 14, 24. Na casa de meu pai há muitas moradas. Como é que a gente pode interpretar essas muitas moradas? Vocês já pararam para pensar? O que seriam essas muitas moradas da casa do pai? Então seriam os outros mundos. Hã? Não, não tem problema não. É bom que vai puxando o restante. É. Ela não conseguiu desdobrar com tanta rapidez quanto o espírito. Levante a mãozinha. Fale, repita. Que o universo é todo habitado, não é só aqui no planeta Terra? Então, eu posso dizer que a casa do meu pai tem muitas moradas, que podem ser os vários mundos habitados no universo. O que mais? Mas a gente pode pensar nessa dimensão que a gente está conversando aqui, né? Que eu tenho vários níveis dessas moradas. Das esferas espirituais, exatamente. Então, todo o universo... primeiro porque um dos princípios do espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados, né? Existem vida em outros locais, em outros planetas, em outros sistemas, provavelmente, né? Não é só a Terra, né? Deus não ia criar um universo incrível desse e botar a vida só aqui, né? Como se a gente fosse o último biscoito do pacote, né? Então, com certeza existem várias civilizações diferentes, talvez em forma, talvez diferentes em estado vibracional de matéria, que a gente pode nem ver, de repente para a gente é um planeta desabitado e de repente tem vida, de uma forma que a gente não possa ver, perceber. Então, é sim. E as esferas espirituais que pertencem à nossa crosta, que é o nosso orbe, né? Porque falar orbe é justamente isso, o nosso planeta com a crosta onde nós vivemos e as suas esferas espirituais, que são faixas vibratórias de matéria diferentes, ok? E que a gente vai ser atraído de acordo com o nosso padrão vibratório. No ciclo 2 vocês vão ter também uma aula muito legal chamada Sintonia e Vibração, né? Então, o universo é a casa do Pai. Há diferentes mundos habitados no universo com diferentes características. Há diferentes esferas espirituais, planos evolutivos no nosso planeta, ok? As características dos mundos habitados variam bastante dependendo da evolução espiritual dos indivíduos vivendo neles. Alguém duvida disso? Se você tem... O nosso planeta vibra de acordo com o conjunto, né, de vibrações dos seus habitantes. Se eu tenho um planeta, um mundo, onde quem habita lá vibra, a maioria vibra no bem, a vibração que vai é uma vibração mais alta. Se a maioria vibra para o mal, vou ter uma vibração mais baixa. Certo? Então, você tem diversos níveis de vibração de planetas que variam de acordo com seus habitantes. E a gente pode pensar nessa coisa da vibração a nível de planetas, mas a gente pode vir também para o micro, né? Às vezes a gente entra num ambiente e a gente se sente mal ali, né? Porque é uma vibração totalmente diferente da sua. Às vezes você está num ambiente que é muito legal, aí chega uma pessoa que destoa ali daquela vibração, né? Aí são as vibrações, e nós temos individual, cada um de nós emite, tem uma faixa, uma frequência, né? Porque a gente vibra, a gente tem uma sintonia nossa, né? Tem aquilo que a gente emana, sintonia não, aquilo que a gente emana, né? Nós vibramos e emitimos uma frequência de ondas, e essas ondas são percebidas por outras pessoas. A gente vive no universo de ondas. A
gente vive num universo de ondas mentais, de sentimento, a gente vive, a gente percebe. E é por isso que a gente sente. Quando você chega no local que sente o ambiente pesado, né? E assim, a gente percebe que à medida que a gente vai transformando algo dentro de nós, a gente já não se afiniza com determinadas coisas, com determinados ambientes, com determinadas pessoas, com determinadas atitudes. Pode perceber isso. À medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento da gente mesmo, que vai entendendo o respeito que você tem que ter pelo outro. Quando a gente vai crescendo enquanto ser humano, tem coisas que já não cabem mais dentro da gente, né? Você vai adquirindo e já não cabe mais. Bem legal essa. Então, existe categoria de mundos habitados. A gente falou aqui, né? Existem vários mundos, né? O universo é cheio de mundos, né? Com vidas dinâmicas diferentes, mas habitados, né? Nós temos o que a gente chama de mundos superiores, mundos inferiores e os intermediários, né? Então, vamos lá. Mundos superiores são aqueles mundos mais adiantados, né? A vida praticamente toda espiritual. Então, são espíritos que já galgaram a sua caminhada, já adquiriram mais conhecimento, o mal já não é mais praticado, já existe um desapego da questão material, né? O bem é o que vigora. Então, são espíritos que já atingiram um estado de evolução, né? Nos mundos intermediários, que estamos nós ali, a terrinha ali no meio, né? Nos mundos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominando um e outro, de acordo com a maioria dos que habitam. É aquilo que a gente falou, né? Infelizmente, ainda não estamos aqui vibrando mais no bem. Ainda existe muito mal, muita maldade ainda na Terra, né? E quando eles falam, não sei se vocês já ouviram falar da necessidade de mudar a vibração do planeta, né? Que é preciso mudar essa faixa vibratória do planeta. Essa faixa já vai mudar quando as pessoas mudarem. Quando a maioria vibrar desta forma. Então, quem é responsável em mudar essa vibração somos nós, né? Não é ninguém. E os mundos inferiores, né? Onde a existência basicamente toda material, são espíritos mais bem primitivos, muito instintivos ainda, né? Normalmente são planetas onde ocorrem as primeiras encarnações de espíritos mesmo, né? A Terra, por exemplo, já não tem mais condições de receber espíritos em primeira encarnação, porque ela já não tem mais as condições primitivas. É um planeta que já evoluiu também. Então, já não tem mais condições. Ok? Então, vamos falar um pouquinho de cada um aí. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Seres na sua fase inicial de progresso. Não existe vida moral, não. O homem primitivo, a gente não pode dizer que ele tinha uma vida moral, uma ética, ele não tinha nem uma vida social, né? Mal tinha, ele vivia, era nômade, né? Vivia ali caçando e puxava uma pelo cabelo, botava na caverna, reproduzia e acabou. Isso era a complexidade da vida deles. Então, que dirá falar em moral, né? Mas não tem a moral pela própria ignorância, né? As primeiras encarnações, ele estava no processo inicial de aprendizado. Voltados para a satisfação da vida material. É a única vida que ele conhece. Chegou agora, né? É o que ele entende, né? Como vida, né? A ignorância predomina sobre o conhecimento e a moral. Ele ainda está no processo de aprendizado dele. Prevalece o instinto e a lei do mais forte. E a existência é toda material. A chave aí no mundo primitivo, ela vira quando esse homem primitivo ele passa a enterrar seus mortos. Porque até então ele vivia assim em comunidade, eles eram nômades e viviam para satisfazer, né, a materialidade e tal. E aí eles morriam e eram largados assim e continuavam nômades, né? No momento em que ele tem
o start, não sei se dá consciência do que, e ele passa a enterrar os seus mortos e começa aquele ritual que isso, essa chave vira. Eu acho tão interessante. É porque eu associo isso a uma consciência, ainda que primitiva, do espiritual, né? Porque ele enterrava os seus mortos e enterravam com objetos às vezes, né? Exatamente, né? E acontece quando o homem começa a se estruturar enquanto sociedade também, né? Eu não me lembro se foi no... Aí me esqueci o período. Eu tenho até uma aula que eu dou que fala sobre isso. Eu me esqueci qual o período que ele se estrutura como sociedade, e aí ele se organiza, ele começa a plantar, ele deixa de ser nômade, né? Aí ele já tem os primeiros líderes espirituais, já começa isso. Aí já... Neolítico, exatamente, perfeito, obrigada. Neolítico, isso mesmo, viu? E é bem aí mesmo. Então, a partir do momento em que ele enterra, ele entende que existe algo além. Exatamente. E é legal que ele enterra com objetos também. Bem bacana. Você estudar o desenvolvimento do homem da pré-história até agora é muito bacana. Muito. Eu adoro história, né? Eu amo história. Eu acho que quando você estuda a história, você entende o que você é agora, a partir da história. Eu adoro. Sem dúvida. Estava falando que eu adoro história também, melhor disciplina, sem dúvida alguma. Mundo de provas e expiações, que diz que é o nosso mundo hoje, né? Que está aqui tentando aí se transformar, né, num planeta de regeneração, né? É a situação atual do nosso planeta. O mal predomina sobre o bem. Com isso, o sofrimento ainda predomina sobre a felicidade. Os espíritos têm que expiar e passar por provações com o objetivo de que é a evolução da inteligência e das qualidades do coração. Apesar dos progressos realizados, os vícios são numerosos. Né? A gente ainda não conseguiu. Né? Ao mesmo tempo, às vezes, que a gente evolui tecnologicamente, né? Na ciência, muitas vezes a questão moral e ética ainda não chegou lá. Né? A história tem mostrado grandes líderes, grandes mentes que utilizaram esse potencial para o mal. E a gente ainda está muito nesse processo, né? A gente tem que passar por provas, as provas são normais, né? Daquilo que eu não aprendi, vou lá, vou estudar de novo, vou tentar, vou ver se eu passo. Aí parece uma escola mesmo, né? Repetir de ano, desço lá, faço a prova de novo, aprendo, não repetiu, volta de novo, vai fazer, né? E as expiações são situações que o espírito tem que passar, nem que seja de forma compulsória. E normalmente são questões mais difíceis mesmo, né? Aqui, meninas. Está falando para o mundo de provas e expiações, vida espiritual e aquilo que a gente vibra e evolui. Me veio à mente a lembrança de uma moça que ela deu uma entrevista certa feita naquele programa Conversa com Bial. E ela é uma paciente de câncer, que tem câncer de mama metastático, com progressão de vários ossos. Ela faleceu em 2019. Não, essa não faleceu ainda não. Não? Não. É porque a gente fez um caso de estudo com ela. Mas diga, querida. O nome dela é divulgado em rede social, eu vou falar porque é uma coisa pública, ela fala com todo mundo, que é Ana Michele, que o pessoal chama de Anami. Anami, tá. Ela gosta de ser chamada de Anami. E assim, o que eu acho interessante, é uma doença grave, ela tem acometimento de vários órgãos, mas é uma paciente paliativa que inicialmente os médicos achavam que ela não ia durar 1 ano e ela tem 5 anos de doença. Então, primeiro existe o baque de eu ter uma doença que em algum momento vai me matar. Então, existe um luto em relação à perda da qualidade de vida, mas eu desapego de que isso aqui vai me destruir. Eu tento ser maior do que a limitação física. E quando você vê ela dando a entrevista, e várias participações dela, já deu entrevista com outros jornalistas em outros canais, a maneira como ela consegue ter vida e influenciar e dizer o que é qualidade de vida e não apiedar-se no quesito de se olhar e conseguir ter uma evolução diante disso. Você olha para ela, você não acha que ela tem câncer, de verdade.
Aí é como nós, aí é tal, de que forma eu encaro as minhas provas, as minhas expiações. Eu encaro isso como castigo, eu encaro isso como aprendizado, sabe? Eu penso que uma pessoa dessa, ela não é só para ela, mas para os outros, porque à medida em que ela vive da forma que vive, escolheu viver, ela não escolheu a doença, ela escolheu viver, né? E ela transmite isso para o outro, você vê que foi muito além da prova dela, da expiação dela, né? Foi um aprendizado para ela e para quem tem a oportunidade de ver a história dela, né? Olha que bacana, né? Eu estudei com ela, por isso que eu achei que ela estava falando da Brida, porque eu sou formada em paliativo. E isso que você falou foi exatamente o que aconteceu com ela. Quando ela foi a gente conversa com ela, ela disse assim, o que me tirou da minha condição de doente foi eu entender que eu precisava ajudar o outro, que a minha história ajudasse o outro. E ela foi construindo um trabalho. E é interessante como as pessoas vão tomando essa consciência de botar a serviço a sua história, né? Legal, bacana. Ela é muito bacana. Não. Ela não, deixei também. Tá vendo? A gente tá mais rápida agora. Mexeu na unha e já tá. Tá vendo esse material? Ela tá no pensamento, já é a próxima que ela quer falar. Vamos lá. Mundo de regeneração, né? Que é o que a gente está buscando, né, no nosso planetinha, mas aí passa pela mudança individual de cada um de nós enquanto sociedade, né? E mudar esse estado vibracional, né, do nosso planeta, né? Essa missão aí. Serve de transição entre os mundos de expiação e mundos felizes, né? Próximo passo evolutivo para a Terra. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livre de paixões desordenadas, né? É o que a gente vê ainda, né? Desregrado, né? Orgulho, inveja e ódio não mais existem. O bem predomina sobre o mal. Há provas, mas não mais expiações, essas que você obrigatoriamente tem que passar, essas de uma densidade maior, de mais difíceis, né, de serem superadas. Próximo, mundos ditosos e felizes. Esse já é bem legal, viu, gente? Eu disse que esse aqui eu queria estar lá já, né? Mas ainda falta tanto. Ai. O bem supera muito a ignorância. A forma corpórea humana, porém embelezada, aperfeiçoada e purificada. É uma coisa linda, né? Não dá vontade de logo... Dá, né? O corpo nada tem de materialidade terrena. Ainda é material, mas não é terrena. Não está sujeito a doenças ou deterioração. Não há guerra, pestes ou fome. Isso já. Desenvolvimento dos corpos é rápida e a infância quase nula, né? Então a gente não precisa passar por aquele, porque essa questão da infância nossa tem muito a ver aqui para o nosso planeta, para a nossa realidade, para o nosso momento evolutivo, né? Você precisa vir criança, ter todo aquele aprendizado, né? Ter que aprender a andar, aprender a comer, aprender a ler, falar, tudo de novo, né? Aqui não precisa. Então a infância é muito rápida, ele se desenvolve muito rápido, né? Ele não precisa passar por esse período de aprendizado. Relações amistosas, laços de amor e fraternidade, né? Eu quero ir para lá, viu, gente? Vou começar a mentalizar esse mundo aí, né? Não, acho que a gente nem desdobramento, a gente não consegue. A faixa está muito alta. Porque a gente não consegue. Não, a gente está aqui ainda na crosta, né? Um umbral. Ainda a gente não vai conseguir. No planeta ainda de provas e expiações. Não dá, não. Né? Mas a gente pode começar a pensar que é isso, né? E a gente pode começar a modificar, né? Se modificar para ir para lá, né? Legal. E os mundos celestes ou divinos. Tem melhor do que isso, acredita? Morada dos espíritos depurados, reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Não há dúvidas sobre o futuro. É possível a livre transmissão do pensamento. A felicidade é completa, alcançar o cume da sabedoria e da bondade. Tudo é harmonia,
amor, caridade e justiça. Se lá a gente ficou mais bonito, imagina aí, né? Né? E aí acaba aí, será? Não sei. A nossa jornada de aprendizado é contínua, né? Talvez não. Quem sabe o que nos reserva além disso. Por enquanto a gente fica aqui indo e voltando, né, para aprender no planeta Terra. Ok? São as últimas etapas evolutivas dos espíritos. Dito assim, mas não sei, hoje com tudo que eu já aprendi, eu tenho minhas dúvidas se a gente chega ao final da nossa etapa. Eu acho assim, vai ficar muito sem graça, né? Dizer assim, já fiz tudo, já consegui tudo, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho das esferas espirituais, ó. Olha que bacana, aqui você tem faixas vibratórias baixíssimas, que é a parte interna subterrânea, né? Você tem uma faixa que é a crosta e as esferas espirituais, onde a vibração vai ser mais baixa ou mais alta, né? As esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos, certo? Cada faixinha daquela vibra numa frequência diferente, né? Cada faixa dessa vai ter uma matéria mais densa ou menos densa, né? Estão para a vida extrafísica, assim como os continentes dos países estão para o mundo físico. A gente aqui mesmo no nosso mundo físico, nós temos cidades diferentes, né? Que são de vibrações diferentes. Você tem sociedades muito mais evoluídas, muito mais organizadas, né? Que você se sente cidadão, né? Então é a mesma coisa. Essas esferas são vários estados de vibração do indivíduo, né? O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. Certo? Aí eu vou passar para o próximo aqui, porque fala aí dessa zona umbralina que ela estava falando. Olha ali, ó. Nós temos ali no número 1, o que ele chama de subcrosta, que é um umbral. É um umbral, né? São as zonas abissais, são os abismos, né? Então tem vida lá também, tem espíritos, mais grosseiros um pouco ainda, mas tem espíritos. A faixa 2, seria a crosta, onde a gente vive. Nós vivemos numa zona aqui umbral, certo? Nós estamos no umbral. Né? É o que eles chamam de umbral encarnado. A terceira faixa seria um umbral dos desencarnados, que já é bem próxima ainda da nossa faixa vibratória, né? Mas mesmo assim muito sutil, que a gente não consegue ver, mas mais próxima da nossa. O 4 é o que eles chamam de umbral médio, onde se situam normalmente as cidades astrais de hospitais hospitalares, né? Que prestam muito serviço para essas zonas umbralinas, né? Muito serviço assistencial. Quem sabe você não foi para lá trabalhar lá, ajudar, fazer curativo lá, né? A 5, a crosta 5, é o plano astral, onde mediano onde estão cidades das ciências. Ficou estranho isso, né? Mas é o que eu entendi, que é um plano mediano, onde você já tem uma evolução maior, onde você está ligado muito ao estudo, né? À ciência. E os 6 e 7 são plano astral superior, tá? A cidade Nosso Lar está localizada ainda numa zona umbralina, quase ali, indo ali para 4, mas é umbralina, é um umbral médio, né? Então, não é a melhor cidade do mundo, ainda está muito próximo aqui, né? Uma cidade astral. O espírito André Luiz informa que são mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, esferas que se interpenetram. Permanecem invisíveis ao ser humano encarnado devido às limitações biológicas da visão física e ao pouco desenvolvimento das faculdades espirituais. Nós ainda estamos num processo de aprendizado espiritual, né? Ainda somos muito materiais, ainda somos muito aterrados, né? Então, o que eu tenho percebido nos últimos tempos é que está existindo uma procura maior. Sabe? Eu vejo muito aqui no centro, porque já tem alguns anos, como está tendo uma procura maior
de pessoas de várias idades, de vários credos, de tentar entender esse mundo espiritual. O que é isso de fato? Saindo um pouquinho do religioso, né? Saindo um pouco dos dogmas, para chegar aqui e entender o que é isso realmente, essa minha outra vida. Né? Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins. Né? Então, quem escolhe suas amizades lá no plano espiritual somos nós aqui agora. O universo se compõe de diversas esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de moradas depois da morte na Terra. Morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido, aqui na Terra mesmo. Então, você pode ir para a terceira faixa vibratória, terceira esfera, quarta esfera, quinta esfera, de acordo com você mesmo. Aonde você vai se afinizar, para onde você vai ser atraído, né? É de acordo com aquilo que você sintoniza. Vamos falar um pouquinho aqui, né, das cidades espirituais, no sentido de que, através das manipulações dos fluidos, que a gente falou, aqueles fluidos etéricos, né, os espíritos constroem suas moradas e se organizam de acordo com sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluido. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades espirituais. É aquilo que eu falei, todo mundo tem condições de fazer isso? Não. É preciso estar num grau evolutivo de conhecimento, de adquirir essa habilidade para poder fazer essas construções, ter mais liberdade para isso. Okay? Se você não tem ainda, vai ter quem faça por você, né? O mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, é o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre as dimensões físicas e a dimensão espiritual sempre existirão, porque faz parte da nossa vida, né? Falam às vezes assim, isso é uma coisa muito Tânia, né? Qual é a minha vida verdadeira? Eu acho que a vida verdadeira é a que eu vivo no momento. Essa aqui é uma vida do espírito. Nós estamos numa experiência espiritual, encarnados na Terra, mas somos espíritos. E essa vida para mim é a mais importante no momento. Eu não posso só almejar a minha espiritual, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso atuar, eu preciso aprender aqui, né? Porque isso aqui é parte importante e integrante do meu aprendizado. Então, para mim, a vida do espírito é a vida que ele vive no momento. A vida mais importante é a que ele vive no momento. E no momento, para mim, é a minha vida encarnada. Né? O que a gente precisa entender é que precisa ter um equilíbrio. Não somos só matéria, da mesma forma que não somos só espírito. Nós temos, ora, uma experiência material, ora, uma experiência espiritual, desencarnado, fora dessa matéria. Mas as duas são vida do espírito. E são contínuas. Você vai vivendo, indo e voltando de forma contínua. O aprendizado é contínuo. Lá na questão 230 do Livro dos Espíritos, né, a pergunta é, o espírito progride no estado errante? Estado errante é aquele período em que ele fica desencarnado, na erraticidade. O que vocês acham? O espírito progride? Progride, né? A gente vem conversando. Se ele vai, se ele estuda, se ele trabalha, né? Se ele ajuda, se ele tem as atividades dele, ele vai progredir, não vai continuar o mesmo, né? Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com sua vontade e seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, a gente projeta lá e experiencia aqui. Certo? Aqui são umas das cidades aqui, ó. Acho que foi você que estava falando para mim, né? Nós temos várias cidades. Praticamente todas as cidades, eu acho que tem uma cidade espiritual,
né? Ah, nós desencarnamos, eu saí daqui, eu vou ir para a Suíça? Não, provavelmente não, eu vou ficar por aqui mesmo. Não vou chegar na Suíça ainda, não. Mas aqui, vamos ver um pouquinho dessas cidades aqui. Colônia espiritual, cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundos transitórios. São os locais onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de cidade, com funções diferentes. E, óbvio, nós estaremos naquelas que a gente se afiniza, seja pelo conhecimento que a gente já adquiriu, pelo que a gente já gosta de fazer, pelo que a gente já adquiriu de habilidade aqui, que pode ser útil também, né? Como você que trabalha na área de saúde vai ser útil nisso. Olha aqui, ó, as cidades. Cidades de pesquisa científica, cidades de pesquisa de autoconhecimento, estudos e desenvolvimento de artes, correcionais, ó, imagine a densidade das correcionais, né? Socorristas. E aqui, e socorristas, né? Aqui, por exemplo, aqui no Mato Grosso, em cima do Mato Grosso, tem essa colônia do abacateiro. Aí um exemplo, é o estudo da vida, do autoconhecimento, retrospectiva e reprogramação reencarnatória, muitas vezes. E aqui, né? É um momento muito é uma cidade muito para se voltar para você, para se autoconhecer, para se auto-melhorar, né? Lá em cima, nós temos a cidade Colônia Raios do Amanhecer. É um mundo espiritual das crianças. É um grande parque infantil. A gente vai ver um slide ali sobre o mundo espiritual infantil, que é bem interessante. Colônia do Roxinol. Foram pessoas que ficaram longos períodos, né, de enfermidade e morte súbita e muita perda de sangue. Então, são tratadas aí, né? Colônia Sol do Amanhecer, preparação de espíritos para o reencarne. Já me mostraram a plaquinha de 10 minutos, viu? Técnicas de estudo com a coluna vertebral. Coordenação motora, pernas e pés. E é bem interessante que nessa cidade, muitos médicos que trabalham voltados a ortopedistas, nessa área de coluna e tudo, tem muita orientação em desdobramento, vão para essa cidade para os estudos. É bem bacana, gente. E a colônia Bom Retiro, que fica em cima aqui. É Paraná, né? Opa, o que é que tem aqui? Peraí. Não, em cima de Gramado. Volte aqui, me obedeça. Pronto. Essa colônia aqui, ó, de Gramado, colônia Gramado, lá na minha terra, né? Sou do Rio Grande do Sul. Não sou de Gramado, mas sou de lá. Onde tem técnicas que é a técnica de estudo de coluna que eu te falei, né? De motor, não. Coordenação motora. Vamos lá. Atividades e ocupações dos espíritos. Eles trabalham. Aí tem trabalho, viu? Escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento, ensino. Então, todos esses trabalhos, todas essas atividades. Tarefas de auxílio ao próximo, socorro e cura. Alimentação se dá através de fluidos sutilizados que vitalizam os corpos espirituais. Essa alimentação tem a ver também com a faixa vibracional da esfera onde ele se encontra. Lembre que eu falei que teve espíritos que estavam comendo pizza e cachorro quente e o que estava se alimentando de prana, de fluido cósmico universal, né? Não comia nada sólido. Lazer, música, palestras, leituras, encontro com espíritos afins em temas e tarefas. Então tem lazer, tem trabalho, eles se alimentam. A vida social das cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Enfim, tem uma vida, né? Ninguém fica tocando arpinha e nem tem asinha para ficar voando. Pelo menos não com as asinhas, né? Aqui, crianças do plano espiritual. São todas recolhidas em instituições apropriadas, preparadas para o acolhimento e amparo desses espíritos. Não se encontra espíritos, viu?
de crianças em regiões umbralinas. As cidades são muitos assim, como escolas, como parques, instituições voltadas para a criança, né? Toda ela é formada, é constituída dessa forma para receber, né, o público infantil. Outra curiosidade, animais no plano espiritual, né? Os animais, após a morte, ficam sob cuidados de espíritos especializados. Acho que são os veterinários lá do plano espiritual, né? Existem cidades espirituais específicas para animais. Cuidam, classificam e agrupam por espécies. Em seguida, podem reencarnar ou serem destacados para algumas tarefas. Os animais, eles não precisam ficar na erraticidade como a gente, porque eles ainda são princípios espirituais, não têm ainda uma consciência de sua própria individualidade. Então, eles não têm que ficar aprendendo lá. A experiência dele é aqui, ó, na matéria, até eles chegarem a encarnar num corpo, né, humano, né, no reino nominal. Mas alguns deles são utilizados principalmente para resgate de pessoas, auxílio nas zonas umbralinas. Então, eles vão, às vezes, acompanhando os espíritos socorristas, né, para ajudar essas pessoas, alguns animais. Cães, principalmente cães. A vida espiritual é a vida verdadeira. Aí eu volto aqui, o espiritual, o que é vida espiritual? Aqui, para mim, é uma vida espiritual, né? Com uma experiência na matéria, né? O mundo espiritual é a morada principal e o local no qual os espíritos desempenham as suas mais importantes missões e ocupações. É no plano espiritual que a gente realmente planeja o que a gente deseja, né? Pensa aquilo que gostaria de estar fazendo, aquilo que precisa rever, faz o seu planejamento, mas é aqui, nesse plano, onde põe em prática tudo aquilo que ele deseja para ele, né? O que ele deseja atingir, os seus propósitos, né? Isso aqui já é a mesma frase que estava lá. E aqui são as referências, né? Onde a gente... Quantos... Já acabou meu tempo? 5 minutos. Eu tenho 5 minutos, gente. Alguém gostaria de falar, fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu só queria saber... eu achei interessante o detalhamento que você colocou ali, os detalhes do... Volta mais um pouco. De cada vida espiritual, onde a gente pode achar para a gente aprender mais assim? Aí você tem os livros de André Luiz. Daqui, né? Tem aqui, ó. Peraí, aqui. Aqui, ó. As referências. Certo? Pode? Tem um livro, eu não me lembro qual autor agora, peguei aqui, que é todo ilustradinho, falando das várias cidades espirituais. Eu estou tentando me lembrar agora qual delas é. Os livros de André Luiz, Evolução em 2 Mundos, é muito interessante. Esses mapinhas das cidades, essas coisas, porque daí eu peguei o livro, falando sobre a cidade, e peguei esse mapinha que eu achei na internet. Eu fui pesquisando, mas as minhas pesquisas na internet sempre tem um livro junto, porque tem muita bobagem na internet, né? Tem muita coisa errada. Então, sempre tem um livro. Os Mensageiros também. Isso. Fala muito sobre vida espiritual. Na aula passada, né, falou-se muito dos livros de André Luiz. Eu acho que eu já li alguns, mas eu queria entender se esses livros eles seguem uma cronologia onde você tem que ler aquele outro. Ele tem uma cronologia assim. Você entra, eu acho que tem lá no Moodle, que é da minha escola, Moodle. Coloca lá na salinha da gente essa. Sabe onde é que você? Aqui na livraria tem a coleção toda. É? Tem. Não, uma coleção eu já vi. Eu quero saber assim, o primeiro que você deve ler, o segundo, o terceiro, para ter aquele. Já são numerados? Ai, que maravilha. Ai, tá. É legal você ver essa sequência, é bem bacana, porque ele tem várias coisas, né? Ele aborda vários temas de mediunidade, de reencarnação, vida espiritual. Ele tem toda uma lógica bem interessante. Nese vai mostrar. Missionários da Luz.
o número. 3. Esse é o 3 dele. Aí 1, 2, 3, eu acho que são 15, né? Eu acho que são. É livro pra caramba, viu? O pessoal da livraria, eles orientam bastante, viu? Você chega com ali, eles explicam. Eles são, eu não acho tão. Tem às vezes eles contam algumas histórias, mas eu não acho tão romanceado assim, sabe? Eu acho que ele tem um teor muito técnico para as coisas assim. Tem O mensageiro é bem romance. É, né? E falar de vida, né? Falar da vida de várias pessoas, de André Luiz, de várias pessoas lá no outro mundo. Bom, gente, então é isso. Obrigada pela participação. Espero que tenham gostado. Né? É uma aula que eu acho bem gostosa. A gente está falando aí do mundo espiritual. E a gente finaliza aqui. E até breve, né? Até amanhã, né? Para alguns, que amanhã eu vou estar vou estar com a aula Espíritos, ok? Obrigada.